Warriors completamente atropelado pelo Boston Celtics. Trae Young dessa vez perdendo para o New York Knicks. E o Anthony Edwards mais uma vez errando no momento decisivo da partida. Esses jogos e todos os outros dessa segunda-feira, dia 20 de janeiro, na NBA, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos lá então, começando a partir dessa vitória do Charlotte Hornets por 110-105 contra o Dallas Mavericks. E aí a gente vai passar por todos esses jogos até chegar no último, que foi a vitória do Chicago Bulls contra o Clippers, beleza? Então vamos começar aqui por essa vitória do Charlotte, 110-105 contra o Dallas. Olhando aqui primeiro o lado do Charlotte, teve dois maiores pontuadores da equipe, empatados entre o LaMelo e o Miles Bridges. LaMelo com 23 pontos, além disso ainda deu 9 assistências. O LaMelo, que inteiro fisicamente é um dos melhores jogadores, talvez o mais habilidoso da NBA, inclusive. O grande problema é a parte física e também tá num time que esse time do Charlotte não contribui, tá bom? Enfim, LaMelo 23 pontos e 9 assistências, com 5 bolas de 3 pontos, né? Miles Bridges com 23 pontos, o Nance Smith Jr., né? Nick Smith Jr., 19 pontinhos, Mark Williams com 13 pontos e 13 rebotes, duplo para ele. Josh Green, de novo, não passa de 7, 8 pontos nunca, cara. 4 pontinhos, enfrentando a sua ex-equipe, nem com esse motivacional a mais conseguiu fazer uma boa partida. 1 de 6 nos arremessos, não sei como é que ele é titular desse time. O Cody Martin, né? Cody Martin veio do banco com 10 pontos e 7 rebotes. O Diabate também 10 pontinhos. Cody Martin também com 7 assistências. Agregou muito, né? Em 19 minutos, 10 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Bem interessante vindo do banco. O Cody veio do Phoenix Suns. Teve uma troca com o Nick Richards, né? Que foi pro Phoenix e o Cody foi pro Charlotte, tá bom? Principais destaques pro LaMelo e pro Miles Bridges. Mark Williams também com duplo-duplo interessante, mas os arremessos aproveitamento ruim, né? 5 de 14. Olhando o lado do Dallas, o Curry jogou, né? Mas ainda sem o Doncic, o Doncic já há muito tempo machucado. Esse time do Dallas, sem o Doncic e sem o Curry, é um time muito mediano. Com o Curry você tem um diferencial a mais, mas o time só é competitivo de verdade tendo o Curry e o Doncic juntos. Só com um é um time interessante, mas que não vai muito longe. Então, o Curry 33 pontos, o Gafford com 31 pontos e 15 rebotes, sendo 12 de 15 nos arremessos, 7 bloqueios ainda, partidaça do Gafford, talvez o melhor jogo da temporada dele, tá bom? Ele que jogou porque o Derek Lively não jogou, né? Então o Gafford começou como titular. O PJ Washington 13 pontos e 9 rebotes, só 5 de 15 nos arremessos, aproveitamento ruim. O Dwind também, que era para ser o principal armador desse time, apenas 3 assistências. Se a gente olha o time inteiro do Dallas, ninguém chegou a 5 assistências, cara. E o Dwind, junto com o Kyrie Irving, deviam chamar a responsabilidade nesse quesito dos titulares. O Nadir Marshall, vindo do banco, também contribui, né, com 4 nesse quesito. Mas o Dwind tinha que ser o cara que ia chamar essa responsabilidade, né? Acabou que só 3. E também só 7 pontos, 3 de 11 nos arremessos. E o Klay Thompson também, só 7 pontinhos, não agregando em quase nada, pela importância que ele poderia ter para o time, né? Quando chegou o Klay Thompson, eu esperava que ele ia ser o terceiro principal jogador desse time, logo depois do Curry e do Doncic. Mas o Klay Thompson virou só mais um jogador de rotação nesse time do Dallas, quase nunca passa de 15 pontos. Não consegue ser alguém diferencial para esse time, que era o que se esperava quando ele chegou. Com isso, vitória do Charlotte, com forte destaque para o LaMelo e para o Miles Bridges. Aí agora a gente vai para a vitória do Detroit, mais uma vitória, agora fora de casa contra o Houston Rockets, 107-96. O Detroit faz uma campanha muito boa, tá bom? 22 vitórias, 21 derrotas. Em relação à temporada passada, 1 milhão de vezes melhor, tá bom? O time se reforçou, manteve seu principal jogador que foi o Cunningham e tá jogando demais o Cunningham. Olhando o primeiro lado do Houston Rockets, o principal pontuador foi o VanVleet, que ele oscila muito, cara. Tem jogo que ele faz 5 pontos, aí ele vai lá e faz 20. E tem jogo que ele faz 7, 8 assistências, aqui ele deu só 2. Então, assim, o VanVleet oscila demais, tá? E ele tem que ser o principal armador do time, só 2 assistências é muito pouco. Jalen Green com 19 pontos, 8 de 21 nos arremessos, não fez um bom jogo. O Amen Thompson, 17 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. O Singun também só... Singun, eu ainda não sei como é que é a pronúncia da forma correta. Apenas 11 pontos também.
tá bom? Ainda contribuiu com 8 rebotes e 5 assistências, mas 11 pontos é muito pouco. E o John Brooks abaixo também, 5 pontos, nenhum rebote, nenhuma assistência, isso em meia hora de quadra, muito pouco também. Whitmore veio bem do banco com 10 pontinhos, mas nenhum grande destaque a mais disso. Tipo, destaques negativos fica a pontuação do Sengun, o Jalen Green com aproveitamento ruim dos arremessos e o Dillon Brooks não contribuindo com quase nada, tá bom? As assistências baixas do Van Vliet também fez uma pontuação bem interessante, mas quesito assistências bem abaixo do padrão dele. Olhando agora o lado do Detroit, o Cunningham, principal jogador disparado desse time, 32 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, partidaça mais uma vez dele. Jalen Duran com duplo-duplo, 16 pontos, 14 rebotes, de 8 arremessos acertou todos. Então, aproveitamento espetacular. O Alçar Thompson, né, teve esse duelo de irmãos de um lado, do lado do Houston. O Amen Thompson do lado de Detroit, o Alçar Thompson. Tá bom? 11 pontos do Alçar e 9 rebotes também. Tim Hardaway com 10 pontinhos, Tobias Harris dessa vez abaixo, apenas 4 pontos. Vindo do banco, Malik Beasley contribuiu com 17 pontos, importantíssimo, para matar 3 bolas de 3, que é a principal característica dele. Bom, mas o grande destaque do jogo, Cade Cunningham, como quase sempre em jogos do Detroit. Destaques negativos do lado do Houston Rockets. As assistências do Van Vliet, bem abaixo. Aproveitamento ruim de ponto do Jalen Green. O Sengun, com aproveitamento, uma linha de pontos baixa no geral. E o Dillon Brooks muito discreto, tá bom? Agora a gente vai para a vitória de Memphis contra o Minnesota. Um jogo que o Minnesota ficou muito tempo na frente. Na reta final o Memphis encostou, passou à frente. O Anthony Edwards teve um lance muito parecido com o que foi alguns dias atrás, que foi a mesma coisa, só que o Minnesota jogando em casa, agora foi em Memphis. E, a mesma coisa. No lance decisivo, o Anthony Edwards tentou uma bola de 3, tinha errado daquela vez e errou de novo. Então tentou a mesma coisa e deu errado de novo. Sendo que no lance decisivo, o Nasuid, que era quem estava mais quente no jogo, tinha ficado livre. Se o Anthony Edwards dar o passe para ele, o Nasuid ia ficar livre ali para tentar um arremesso de 3 que, lógico, é fácil falar aqui agora, né? Mas lá na hora, talvez teria sido a melhor escolha, tá bom? O principal pontuador do Memphis foi o Jaren Jackson Jr., com 24 pontos e 11 rebotes. O Desmond Bane com 22 pontinhos também. O Jamoran, 5 de 16 nos arremessos. Não é lá grandes coisas, mas na reta final do jogo ele sempre cresce. Como tinha sido no jogo passado entre as equipes, que ele não jogou nada. Chegou na reta final, foi matando uma bola atrás da outra e garantindo a vitória de Memphis. 19 pontos e 7 assistências para ele. O Wells também com 13 pontinhos. O Idey não faz muitos pontos, mas contribuiu com 7 rebotes em 18 minutos. Vindo do banco, ninguém teve muito destaque, tá bom? Vai destacar o Didi Jackson voltando a jogar, né? Enfim, isso daqui vai dar uma confusão. Didi Jackson e Jaren Jackson Jr. Cara, é difícil, a pronúncia é muito parecida. Dos titulares, a gente já vê que só o Anthony Edwards teve uma pontuação minimamente decente dos protagonistas. Eu já comentei aqui, o Julius Randle, cara, não dá, velho. Pro Carl Anthony Towns, que era logo depois do Anthony Edwards o principal jogador do time, o Julius Randle se esperava a mesma coisa. Ele ia fazer 5 pontos, 2 de 13 nos arremessos, cara. É horrível, não tem como. Eu até acho o Julius Randle bom. A gente olha aqui, 11 rebotes, 7 assistências, são dias interessantes. Mas não adianta nada você pegar um monte de rebote, dar um monte de assistência, se você tá ali para fazer os pontos. E você ir lá fazer 5 em 33 minutos, muito pouco. O McDaniels foi bem, tá? Pela média dele, 11 pontos, 12 rebotes, contribuiu bastante. Mike Conley, o DiVincenzo não jogou, né? Então Mike Conley 5 pontos, 4 rebotes e 8 assistências, que é o principal armador desse time. O Gobert bem abaixo, 4 pontos, só 4 rebotes também. O Nasuid, sim, que nem eu falei, ele estava quentíssimo no jogo, sem o Anthony Edwards dar o passe para ele. Ainda mais porque o Anthony Edwards foi muito bem marcado no lance, o Nasuid talvez pudesse ter convertido, mas é lógico, é no campo hipotético, né? Não tem como a gente saber o que aconteceria. Mas, pelo que se mostrou ali no lance, no lance é sacanagem. No lance, o ideal era ter passado a bola pro Nasuid. 29 pontos, 8 rebotes. Junto com o Anthony Edwards, os principais nomes do lado de Minnesota. O Dillingham também vindo muito bem do banco, no lugar do Mike Conley, né? 15 pontos. Tá bom? De principais destaques no Nasuid e o Anthony Edwards, tá? E do lado do Grizzlies, cara, não teve um grande destaque, tá bom? O Jaren Jackson foi bem, o Desmond Bane foi bem, o Jamoran foi bem. Mas não teve um grande destaque de Memphis. A questão é que lidou muito bem
muito bem com os momentos decisivos da partida. O lado do Minnesota se perdeu na reta final do jogo, estava com uma margem interessante, o Memphis diminuiu, passou à frente no placar. E no lance do jogo, para virar de novo, o Anthony Edwards acabou errando. Que nem eu falei, se ele passasse para o Nasuit, talvez fosse a melhor decisão. Com isso, vitória de Memphis. Agora a gente vai para a vitória do New York Knicks contra o Atlanta Hawks. Vem se criando uma rivalidade já faz um tempinho entre o Knicks e principalmente o Trae Young, lógico, a cara desse time do Atlanta Hawks. Recentemente o Atlanta tinha vencido em Nova York, o Trae Young até fez aquilo ali bem no símbolo do New York. Dessa vez, vitória do Knicks, tá bom? Principal pontuador, Jalen Brunson, mais um grande jogo, 34 pontos, 12 de 18 nos arremessos, muito bem. Além disso, 6 assistências, grande jogo do Jalen Brunson. Michael Bridges, muito bem, cara, 26 pontos, isso que ele nem usou as bolas de 3, que é um artifício dele. Só arremessou 2 vezes, converteu uma, nem utilizou disso, que é uma característica dele. Josh Hart, 14 pontos, 9 rebotes. Karl Anthony Towns, 13 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. O Anunoby com 8 pontos, 9 rebotes. Vindo bem do banco, o Cameron Payne com 10 pontinhos, contribuindo também, Mike Bride também. Bom, olhando o lado do Atlanta Hawks agora, Trae Young, 27 pontos, 6 assistências, mas eu vou destacar o que eu destaquei esses tempos atrás. Fez 27 pontos? Fez, mas 8 de 22 nos arremessos, tá bom? Quando você arremessa muito, se você fazer uma taxa de conversão minimamente decente, você vai fazer muitos pontos. Mas 8 de 22 é muito pouco, cara. Ó, 8 de 22 arremessos. O Jalen Brunson, 18 arremessos. O Trae Young arremessou 4 vezes a mais. E o Jalen Brunson fez ali 7 pontos a mais. Então, assim, o Trae Young fez muitos pontos, mas errou muito também. O Jalen Brunson, uma taxa de conversão muito boa, e arremessando menos, fez mais pontos que o Trae Young. Então, assim, arremessou muito, mas errou muito. Então, assim, uma taxa de conversão ruim do Trae Young, por mais que tenha feito 27 pontos. E o Okongo pegou a vaga do Capelo. O Okongo vem jogando demais, cara. Então a gente vê aqui que o Capelo virou reserva. E o Okongo, 14 pontos, 9 rebotes. Já vem de alguns jogos importantíssimos vindo do banco. Com méritos, pegou essa vaga de titular. Jalen Johnson, de novo, um jogo meio abaixo, 11 pontos. Pegou 12 rebotes, pegou, mas ele tá ali para fazer pontos. Apenas 11. O Craig, 11 pontinhos, contribuiu. O Dyson Daniels, 10 pontinhos, também contribuiu. DeAndre Hunter, muito bem no banco, com 22 pontos, matando 4 bolas de 3. Capela com 12 pontos e 9 rebotes também. Mas não foi o suficiente para vencer de Nova York. Então acho que o principal destaque negativo é a taxa de conversão ruim de novo do Trae Young. Até quando o Atlanta vem vencendo, o Trae Young vem sendo o principal pontuador. Ele faz muitos pontos, mas ele tá errando muito também. A taxa de conversão dele tá ruim, tá bom? Por mais que venha fazendo muitos pontos, tem que melhorar isso daí. Com isso, vitória do New York, com grande destaque para o Jalen Brunson. Agora a gente vai para mais uma vitória do Cleveland, tá? 118-92 contra o Phoenix. Olhando o primeiro lado de Cleveland, Donovan Mitchell, 33 pontos. O Garland, 16 pontinhos e 7 assistências. Jarrett Allen, duplo-duplo, com 12 pontos e 11 rebotes. Max Strus como titular, 9 pontinhos. Jim Wade, 8 pontinhos também. Vieram do banco o Sam Murray e o Tyson, chegando em 10 pontinhos os dois, né? O Max Strus pegou a vaga do Mobley. O Mobley não jogou, né? O LeVert também não veio do banco dessa vez. Enfim, mesmo assim, vitória do Cleveland. Olhando o lado de Phoenix, principal pontuador foi o Kevin Durant com 23 pontos. Devin Booker apenas 15. Tá? O Jones contribuiu com 13. O Nick Richards, que nem eu falei, veio do Charlotte nessa troca com o Cold. E em 22 minutos fez apenas 4 pontos, só 4 rebotes também. Ele chegou para pegar rebote. Fez só 4, né? Então um jogo abaixo do Nick Richards nesse confronto direto com o Jarrett Allen. O Ryan Dunn também só 4 pontos. O Plumlee virou reserva, né? De novo. Tinha o Nurkic. O Nurkic não estava jogando, usou o Plumlee. Não conseguiu destacar, virou reserva, só jogou 4 minutos de novo. Então agora o Plumlee... Quando o Nurkic voltar, o Plumlee tá lascado. Vai ter 30 segundos de minutagem por jogo. Porque não vai ter como. Vai ter 2 caras na frente dele na fila. Se com um ele jogou só 4 minutos, e realmente ele não consegue ter muito destaque. Que chegou a 10 pontos apenas o Grayson Allen, sempre contribuindo bastante vindo do banco nesse time do Phoenix. Mas destaques negativos, a pontuação ruim do Devin Booker, pela importância para o time. A linha baixa de assistências, tanto do Tyus Jones e do Devin Booker, principalmente do Tyus Jones, que está ali para fazer isso. E de rebotes e pontos bem ruins do Nick Richards, principalmente rebotes, pela importância dele para o time já nesse quesito.
Com isso, vitória de Cleveland. Bastante destaque para a pontuação do Donovan Mitchell. E o duplo-duplo do Jarrett Allen. Agora a gente vai para um massacre. 125-85 para o Boston. Contra o Golden State Warriors. Olhando o primeiro lado do Warriors, o principal pontuador foi o Curry com 18 pontos. Mas ele não fez um bom jogo, tá? Eu assisti grande parte desse jogo. E assim, o Warriors estava arremessando bastante, teve boas oportunidades no início da partida, mas uma taxa de conversão muito ruim de todo mundo. Do próprio Curry e do time inteiro, cara. Olha o Wiggins, cara. 1 de 11 arremessos. Então assim, o Warriors teve chance. A questão é que arremessos ruins e acaba que assim, quando não é o seu dia no basquete, não adianta. O Boston é a cara disso, porque o Boston usa muito as bolas de 3 pontos. Quando não cai, não adianta, cara. Não adianta. Então, assim, dessa vez foi com o Warriors, tá bom? Tentava de tudo e a bola não caía. As bolas de 3 arremessos que não entravam, até quando infiltrava errava também. Então, assim, aproveitamento muito ruim dos arremessos. Até do Curry, pra gente ver como foi um jogo ruim do Warriors, tá bom? Schroeder, olha isso, cara. Só o Curry passou dos 10 pontos dos titulares. É muito pouco. Schroeder, 7 pontos. O Trace Jackson Davis, 5 pontos. O Andrew Wiggins. O Wiggins é o pior, cara. 1 de 11 nos arremessos é bizarro. Bom, o Gary Payton começou bem o jogo, tá bom? Com bastante esforço, rebotes, assistências. Foi só 2 pontos, mas é porque ele não arremessou muito. Mas ele começou muito bem o jogo. Acabou que depois acabou diminuindo o ritmo, assim como o time inteiro. O Moses Moody veio muito bem do banco, com 13 pontos, tá bom? 6 rebotes, 5 assistências. O Gui Santos, cara, fez 7 pontos, mas as bolas de 3 muito ruim. 1 de 6, ele teve 2 ou 3 lances que ele tava completamente sozinho e ele não aproveitou, tá bom? Então, assim, lógico, a gente como brasileiro torce muito pelo sucesso do Gui Santos, só que a taxa de conversão dele nesse jogo foi muito ruim. Ele teve muito tempo, tá? 27 minutos. Foi uma das primeiras opções a entrarem. Não dá pra ele reclamar dessa vez que não teve oportunidade, tá? Porque ele não vinha tendo, mas quando o Kuminga não joga, principalmente, e quando o Wiggins não joga, nem o Wiggins nem o Kuminga, várias vezes o Gui Santos é titular, inclusive. O Wiggins jogou dessa vez o aproveitamento horrível, até por isso o Gui Santos jogou 27 minutos. Mas nos aproveitamentos de arremesso bem ruim dele. Em quesito esforço, não tem o que falar. O Gui Santos se esforça demais. É talvez o cara mais esforçado desse time. Corre pra caramba, dá a vida. Na parte defensiva ele é fundamental. Mas nos aproveitamentos dos arremessos, uma taxa de conversão bem ruim. Principalmente das bolas de 3 pontos. Teve 2 ou 3 que nem eu falei. Literalmente sozinho que ele errou. E ele tem que aproveitar essas oportunidades. O Buddy Hield também só 6 pontos, o Water só 6 pontos, o Kevin Looney 7 rebotes, 5 pontos em 15 minutos, não é ruim. Só que assistindo o jogo, dava pra ver que chegou um momento que ele já tava dane-se. Tipo, o Kevin Looney vendo os caras passar na frente dele, ele só desistia. Tipo, essa parte anímica é importante, dava pra ver que ele já tinha largado no meio do jogo, tá bom? No geral, um completo atropelo do Boston, a taxa de conversão de arremessos horrível. O Wiggins representa isso muito bem. 1 de 11, cara, isso é bizarro. Olhando o lado do Boston agora, o Tatum com 22 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. Porzingis 18 pontos. E o Porzingis, cara, pouco se fala do Porzingis, a gente fala muito do Wembanyama. Só que o Porzingis é outro, cara. O Porzingis tem 3 metros de altura, é gigante. E mesmo assim tem uma bola de 3 muito boa, cara. 3 de 7 nos arremessos. É um cara que é muito alto, perto quando precisa fazer as bandejas ele é bom. E esses arremessos de fora também, tá bom? Então é porque o Porzingis não é tão novo quanto o Embi. Mas eu diria que o Porzingis é o cara que mais se assemelha em características com o Wembanyama, tá bom? De ser um cara muito alto e mesmo assim ter a habilidade e ter essa bola de 3 pontos. Tá? Pouco se fala do Porzingis, inclusive, é muito bom jogador. Jaylen Brown, 17 pontinhos também. O Drew Holiday, 10 pontinhos também. O Derrick White nem apareceu tanto, apenas 8. Pritchard vindo muito bem do banco, com 14 pontos e 9 assistências. Sam Hauser também, 11 pontos, contribuindo bastante. Bom, com isso, atropelo do Boston. Acho que o principal destaque é a taxa de conversão ruim dos arremessos, que nem eu falei. O que representa melhor isso daí é o Wiggins. 1 de 11 é assustador. Agora a gente vai para a vitória do Pelicans. Vitória na prorrogação contra o Utah Jazz, 123-119. Olhando o primeiro lado do Pelicans, 45 pontos para o CJ McCollum. E ele fez uma pontuação tão grande, tão alta, porque o Zion Williamson não jogou. Tá?
Só pegar aí os jogos que o Zion joga, o CJ McCollum não tá passando de 15, 20 pontos. Quando o Zion não joga, tá aí, 45 pontos. E aí eu não tô falando que o Zion atrapalha o time. Mas o fato é, com o Zion em quadra, a pontuação do CJ McCollum divide pelo menos pela metade. Tá bom? 45 pontos, 8 rebotes. DeJounte Murray com duplo-duplo, quase triplo-duplo, né? 26 pontos, 9 rebotes, 11 assistências. Isso que ele fez 26 pontos, matando só 2 de 3, que é a principal característica dele. Trey Murphy, de novo, muito bem, 24 pontos. Daniel Theis jogou, fez 4 pontinhos, né? O Missy não jogou, então o Daniel Theis começou. 8 rebotes, 6 assistências. E o Joe Green apenas 1 ponto, caraca, em 26 minutos. Hawkins, 18 pontos, vindo muito bem do banco, né, cara? 3 de 3 nas bolas de 3 pontos, fundamental vindo do banco. Olhando do lado do Utah Jazz, Keyonte George, 23 pontos, Collier, 20 pontos e 11 assistências, do Kessler com 19 pontos e 13 rebotes, Milionik, 19 pontos, Williams abaixo 2 pontos, Sensesborg, 11 pontinhos, Filipovski, aliás, 10 pontos e 11 rebotes, Elbanks, 10 pontinhos e 8 rebotes também. O banco agregando 30 pontos só aqui, cara. Mais de 25, 30 rebotes praticamente, só nesses 3 caras também. Então o banco do Utah agregou bastante, mas acabou não sendo suficiente para superar o Pelicans, com muito destaque para o CJ McCollum. 45 pontos, cara. E aí a gente vai para o último jogo, vitória do Chicago por 112-99 contra o Clippers. Olhando primeiro o Clippers, Norman Powell, o principal pontuador, com 27 pontos. Harden com duplo-duplo, 17 pontos e 10 assistências, mas 5 de 17 nos arremessos, né? 3 de 13 nas bolas de 3 é um aproveitamento bem ruim. Derrick Jones contribuiu com 12 pontos, o Bamba 10.7 rebotes, Chris Dunn só 2 pontos. Não vem com uma taxa de... com uma média de pontos boas, né? Dessa vez o Kawhi Leonard poupado, não jogou. Veio muito bem do banco o Terrence Mann, com 12 pontinhos. Tá bom. Olhando o lado do Chicago agora, Zach LaVine muito bem na pontuação, 35 pontos, mas dessa vez em rebotes e assistências abaixo, né? 3 rebotes e nenhuma assistência. Josh Giddey, bom jogo, em 40 minutos, 18 pontos, 10 rebotes, 9 assistências, grande jogo dele. Vucevic, 14 pontos e 8 rebotes, Patrick Williams, 8 pontinhos. O Lonzo Ball jogou, né? O Kobe White não jogou esse jogo, e o Lonzo Ball, 5 pontinhos para ele. 2 de 9 nos arremessos, 1 de 8 nas bolas de 3. É um aproveitamento ruim, tá bom? Cara, quem é esse cara, velho? Talen Horton Tucker. 18 pontos para ele. Contribuiu bastante. Bom. Mas, de novo, grande destaque do Chicago, o Zach LaVine. Faz uma grande temporada, tá bom? 35 pontos, espetacular. Do lado do Clippers, aproveitamento ruim nas bolas de 3 do Harden. Acho que é o principal destaque, é isso daí. Sem o Kawhi, né, o time sentiu a falta de um pontuador, assim como o Norman Powell. Faltou mais um. Também sem o Zubat, né? Também fez falta. Enfim, o Zubat e o Kawhi fazendo bastante falta pro Clippers, tá bom? No geral é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Estou sempre trazendo essas análises, passando por todos os jogos do dia anterior. Então, se você quer continuar recebendo esses vídeos, se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te mandar eles. Beleza? Foi esse o vídeo, valeu e falou!